A todos, graça e paz. O apóstolo Pedro descreve o Senhor Jesus como pedra viva, a principal pedra da construção do reino de Deus. E os novos nascidos também como pedra viva, pois foram gerados através de Jesus. Os novos nascidos foram transformados em pedras vivas e participam desta edificação, porque Cristo também é pedra viva. Jesus, como pedra angular, foi rejeitada pelos religiosos, pois ele foi motivo de tropeço para eles, mas para os novos nascidos, ele é a pedra preciosa. Isto ocorre porque os novos nascidos são a geração eleita de Deus. Antes não eram povo, mas agora são povo de Deus, graças ao novo nascimento através de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças pelo novo nascimento em Cristo Jesus e pelo crescimento espiritual através do Espírito Santo. Te pedimos, a tua santa palavra seja ministrada em nossos corações. É em nome de Jesus que oramos a ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta foi ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Estes versículos estão falando da construção de um templo espiritual e não de um templo material. Este templo espiritual tem como base o Senhor Jesus, que neste caso também é chamado de pedra viva. E os novos nascidos também são chamados de pedras vivas, pois foram regenerados através de Cristo. Este templo espiritual é formado por pedras vivas, pois está em crescimento de acordo com a vontade de Deus. Deus está atraindo para a salvação todos os seus eleitos. Pois bem, tanto Jesus como os regenerados são a formação deste templo, que é o reino de Deus. No versículo 4 está escrito: Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O Senhor Jesus deveria ter sido o Messias dos judeus, porém os judeus não o receberam como seu Senhor e Salvador, a ponto de o crucificarem e declararem que o sangue de Jesus poderia cair sobre eles, conforme está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 25. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Este foi o pior erro que uma nação poderia ter cometido, o erro de rejeitar Deus. Jesus é a pedra preciosa de Deus, pois antes da fundação do mundo já havia sido definido que Jesus seria a base do reino de Deus. No versículo 5 está escrito: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, quando Salomão fez o templo, foi definido por Deus que no templo seriam feitos os sacrifícios e as adorações a Deus. Somente no templo de Salomão
é que o povo realmente poderia se reunir para oferecerem sacrifícios agradáveis a Deus. Pois bem, com a rejeição dos judeus com relação ao Salvador e Senhor Jesus Cristo, a salvação passou a todos os homens, não só porque os judeus que viriam a crer, mas também para os gentios que viriam a crer. No projeto de Deus, de formar para si um povo totalmente seu, um povo que está sendo edificado no Senhor Jesus, um povo que oferece para Deus o verdadeiro sacrifício espiritual através do seu louvor, um povo que não precisa mais sacrificar animais, pois o Senhor Jesus já foi sacrificado de uma vez por todas para a remissão do pecado, como está escrito em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No versículo 6 está escrito: Pois isto está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Este versículo é uma referência ao que está escrito em Isaías capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Quando Deus já estava anunciando a vinda de Jesus como Senhor e Salvador para a formulação da Igreja Santa. No versículo 7 e 8 está escrito: Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Neste versículo, o apóstolo Pedro continua afirmando que Jesus é a verdadeira base do reino de Deus. Foi rejeitado pelos religiosos. Para os religiosos, por causa da dureza de seus corações, era difícil acreditar que Jesus era o Salvador, pois em Cristo Jesus estava tudo o que eles praticavam para serem salvos, ou seja, não teria nenhuma glória humana ou praticar obras para a salvação. Não haveria mais sacrifício de animais, pois Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado de uma vez por todas para a remissão de pecados. Não haveria mais a intercessão do sumo sacerdote junto a Deus pelo pecado do povo, pois Cristo é quem intercede por todos os eleitos. Ele sim é o verdadeiro sumo sacerdote. Enfim, não haveria mais motivo para continuar a praticar obras para perdão de pecados, mas sim motivos para praticar obras de gratidão a Deus pela salvação dada através de Jesus. Nos versículos 9 e 10 está escrito: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nestes versículos, o apóstolo Pedro está descrevendo a Igreja de Deus, formada em Cristo Jesus. Esta Igreja é uma raça eleita conforme a vontade de Deus, conforme o plano de salvação de Deus e não conforme a obra do homem. Esta Igreja é o sacerdócio real, pois está sendo formada em Cristo Jesus, que é o grande e perfeito e eterno sumo sacerdote, e por sua obra redentora, os novos nascidos são feitos sacerdotes reais no reino de Deus. Esta Igreja é nação santa, pois foi criada por causa da ação soberana de Deus, quando Ele amou e chamou para si um povo eleito. Esta Igreja agora tem o compromisso de anunciar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, para que a palavra de Deus venha alcançar os seus eleitos. Para concluirmos, não existe nenhum outro evangelho que possa dar ao homem a salvação eterna junto de Deus. Somente quem nasceu de novo é considerado pedra viva,
na edificação do reino de Deus. Estes são os que vão verdadeiramente prestar um culto em sacrifício vivo e agradável a Deus, pois tem Jesus Cristo como a principal pedra da construção dessa igreja. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te pedimos que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas para crescermos cada vez mais em espírito e em verdade. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém.